Hoje, sábado, só com um dia que passa depois de Jair Bolsonaro ter apontado em Flávio Bolsonaro para ser o candidato aos presidenciais de 2026, o Brasil se levantou de várias maneiras. E se você prestar atenção, tem aí pesquisa dizendo que Lula vence no primeiro, no segundo turno. Ele vence se for a concorrer com o Flávio Bolsonaro. Mas isso, a diferença é por aí 10, 20. Olha, estamos falando de alguém que acaba de entrar e está a competir com alguém que já está lá por várias vezes. Não era de se esperar que só de chegar as coisas mudavam. Não. Mas temos certeza que a direita, em quase 72%, votam no, Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Agora, tem alguém que queria que o Bolsonaro escolhesse uma outra pessoa, senão e não um filho. Você vai acompanhar aqui. Primeiro vou puxar a fala do deputado Gustavo Gaia e depois vamos naquele negócio aí. Vamos lá. Agora, hein? Bolsonaro finalmente escolheu quem que vai continuar carregando a tocha do patriotismo que ele acendeu com tanto suor e com sangue, com tanto sacrifício. Bolsonaro, que está hoje refém, preso por um crime que não foi cometido, que não existe num julgamento teatral, uma abominação, ele decidiu continuar na briga. É isso que aconteceu. Tudo que o sistema queria é que o Bolsonaro agisse como refém, se acovardasse e entregasse de bandeja tudo que ele construiu ao longo dos últimos 6 anos. Todo esse patriotismo, essa vontade de renovar o Brasil. Bom, ele não fez isso. E, pelo contrário, ele dobrou a aposta. O sistema queria que Bolsonaro não colocasse o nome dele na cédula, nem dele, nem de ninguém da sua família. O Centrão tinha concordado com isso. O STF colocou ele numa prisão para que ele não se atrevesse a fazer isso. O que o Bolsonaro decidiu fazer? Colocar o filho dele, Flávio Bolsonaro, como o próximo candidato à presidência pela direita brasileira. E aí vamos lá. Esse é o Flávio Bolsonaro, senador. Ele é a versão melhorada do Bolsonaro no que diz respeito a boas maneiras. Uma coisa que as pessoas sempre reclamavam do Bolsonaro era que muitas vezes ele falava demais, poderia ter se controlado, poderia ter agido com mais tato em relação ao centro, pois essas características, elas existem no Flávio Bolsonaro. Não só. Ele é parecido, é o mais parecido com o pai. É o Bolsonaro na versão melhorada. Flávio Bolsonaro é uma pessoa que fala sem usar palavrões, ele é uma pessoa que não fala com truculência e ele é uma pessoa que tem um excelente trato e trânsito com o centro. Então, por que o sistema está tão revoltado? E por que tem tanta gente aí reclamando? Vem comigo que eu vou mostrar para você. O primeiro grupo que não gostou dessa história é esse aqui, ó. STF, a reação de ministros do STF à escolha de Flávio Bolsonaro. Escolha do senador Flávio Bolsonaro como candidato do pai ao Palácio do Planalto em 2006 surpreendeu alguns ministros. Por quê? Porque esses ministros fizeram todo um ambiente, ameaça, perseguição, justamente para que o Bolsonaro, trancado na Polícia Federal, preso sem ter cometido crime, cedesse a esse sistema. O Bolsonaro optou por não ceder. Bolsonaro escolheu o filho dele, que é um dos seus maiores defensores, uma pessoa extremamente amadurecida no mundo da política, para poder continuar carregando essa tocha. E eu vou te dizer uma coisa, eu conheço o Flávio. Pensa num filho apaixonado no pai, que chora ao ver o sofrimento que o pai está passando, é esse daqui. E a reação nas redes? Tem muita gente falando que teve uma reação boa, uma reação ruim. Bom, toda decisão do Bolsonaro teria tanto reações boas quanto ruins. Se fosse o Tarcísio, teriam reações ruins também, principalmente daquela direita mais raiz. Agora, como que foi em relação à reação à escolha do Flávio Bolsonaro? Candidatura de Flávio Bolsonaro alcança 117 milhões nas redes. Relatório da consultoria da Trix aponta 38% de menções positivas, 28 negativas, 10 pontos a mais em menções positivas. 28 negativas estaria ali o povo do PT. Impulsionamento por Michele Bolsonaro. Se eu não me engano, neutro foi, aqui não fala, mas teve uma porcentagem de neutro também. Negativa de 34 neutras. Ou seja,
A positiva venceu. Mas calma que tem mais que eu quero mostrar para vocês. Flávio Bolsonaro, a partir desse momento, ele tem o bastão do pai. É como se o pai tivesse oficialmente passado a ele o bastão. Lembrando, o pai está incomunicável, o pai está censurado, preso ilegalmente, é um refém. Com esse bastão, Flávio Bolsonaro, a partir de agora, tem muito mais poder de negociação para pautas que são muito caras a nós. Todo mundo sabe. O centro, o sistema, está usando a anistia, a prisão domiciliar, para fazer com que o Bolsonaro faça exatamente o que eles querem. A partir de agora, esse bastão de negociação está nas mãos do Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó. Flávio Bolsonaro quer priorizar agora projeto de anistia para 8 de janeiro. Bom, agora, como candidato oficial à presidência, Flávio Bolsonaro vai ter muito mais peso na negociação. Agora ele oficialmente fala em nome do pai. E outra coisa, agora não tem mais aquela convulsão, aquela confusão de quem é que realmente está falando em nome do Jair Messias Bolsonaro. Agora todo mundo sabe, o Bolsonaro escolheu, está aí o Flávio podendo levar adiante as negociações da anistia. E como candidato da direita, que todo mundo sabe que agora vai pro segundo turno, isso aí é uma coisa que é conhecido por todos, tá? Flávio Bolsonaro, a partir deste momento, querendo ou não, apesar do PT fingir que está alegre, Flávio Bolsonaro vai para o segundo turno. E como um candidato que já está no segundo turno, por qualquer pesquisa que você fizer, ele tem um poder de negociação com o centro agora muito maior. E vamos lá, o centro já disse que quer ficar contra o PT. Se o centro vai ficar contra o PT, quer abandonar o PT, ver que o PT está destruindo o Brasil, nada mais coerente do que agora o centro sentar, escutar e conversar com Flávio Bolsonaro e atender às demandas do Flávio para que todos possam caminhar junto contra o PT no segundo turno. Muitas peças foram movimentadas no tabuleiro da política brasileira apenas em uma decisão do Bolsonaro. Isso tem que ser dito. Então agora tem aí o nosso candidato à presidência, o filho mais velho, maduro, que não tem aqueles defeitos, né? Cuidado, deputado. Não é Nicolás Maduro, né? A falar de Maduro de amadurecimento, né? Mas enfim, pessoal, essa foi a escolha que Jair Messias Bolsonaro fez e coloca o filho na arena política de forma mais contundente. E eu queria ouvir de você. Você acha que foi uma escolha acertada? Porque eu e você sabemos que concordamos com o que o Jair Bolsonaro já fez. Mas queria ouvir de você. O que você acha? Eu trago aqui depois a decisão, ou não só a decisão, mas a fala do Eduardo Bolsonaro. Essa é a fala do deputado, depois vem a fala do Nicolas. Então, se inscreva para você estar a par de tudo. Até o próximo vídeo, a gente volta já já.